¿Listo? Listo. Amén. Dios le bendiga. Te entregamos este lugar. Es su casa. Como siempre digo, no me la venda, no me la vende. Pero es su casa. Sí, nuestro panabrito me pide que va a traducir. Oiga, yo no entiendo mucho la panabrita, pero imagínense lo que vamos a hacer ahora. Yo creo que vamos a tener que pedir ayuda al Espíritu Santo para poder entender aquí lo que... A ver, así como muchas veces no me entienden a mí porque hablo muy rápido, bueno. No tenemos... A ver, Dios bendiga a la hermana Rita. Sí. ¿Me escucha? Ahora, eso no era mío. Vamos a tentar confirmar porque no es fácil la traducida. Aquí. Ya, hermano. Buenos días. Una Biblia con letra grande, ¿alguien tiene? Por favor. Sí. Con la lupa también. Ya, ¿cuál es? Vamos a hablar de José no existe. José no existe. Tú existe. Porque ele não era do Egito. José no existe. Antes de começar a ministração, lemos a palavra. Antes de empezar a administração, vamos ler a palavra. Eu sempre gosto de conversar um pouco com a igreja. Eu sempre me gusta conversar um pouco com a igreja. Uma forma de um quebra-gelo. Para quebrar gelo. Para que as pessoas fiquem mais relaxadas. Para que as pessoas se sintam mais à vontade. Até chegar à introdução da palavra. Para chegar à introdução da palavra. Garanto aos irmãos que essa noite toda passada, de seguro na noite passada, fiquei pensando no que ministrar hoje pela manhã. Eu me quedei pensando em o que entregar hoje dia da manhã. Tinha algumas ministrações que eu já tinha feito no Brasil, mas não predicado ainda. Tinha algumas ministrações preparadas, mas o Brasil não havia entregado. E preparei uma para hoje. E preparou uma para hoje dia. Só que quando eu cheguei aqui, Pero quando eu cheguei acá, e começou a adoração, e começou a adoração, Deus mudou tudo. Deus cambiou tudo. Da forma que Ele quer que seja feito, eu vou fazer e nós temos que fazer. Da forma que Ele quer que seja isso, Ele vai fazer e todos temos que fazer. Hoje, a palavra que eu tinha preparado era uma palavra para milagres extraordinários. Hoje dia a palavra que venia era para milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Mas Deus disse que para chegar no milagre, Mas Deus disse que para chegar no milagre, tem que primeiro viver o sonho dele. Tem que primeiro viver o sonho dele. Então deixa o que você preparou. Então, deixa o que tu preparaste. E vai falar o que eu estou te mandando falar. E habla o que eu te digo hoje dia. Uma coisa que eu questionei a Deus nessa madrugada. Uma coisa que eu perguntei ao Senhor nessa madrugada. Que eu tenho o costume de questionar muito a Deus. Por que Deus? Por que Deus? Eu pergunto muito a Deus por quê, por quê. Para que eu possa entender claramente o que Deus quer falar. Para que possa entender com claridade o que Deus quer falar. Eu perguntei para Deus, porque eu estava escutando uma adoração sobre Lázaro, que foi ressuscitado.
Ele estava escutando uma canção acerca de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Eu falei, Senhor, Eu le dije, Señor, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. el Señor, usted lo resucitó al tercer día. Lázaro no quarto dia. Lázaro en el cuarto día. Eutico teve uma ressurreição de algumas horas. Eh, Eutico. Eutico tuvo una resurrección de algunas horas. Eu perguntei por que essa diferença. Yo pregunté, ¿por qué esta diferencia? E Deus falou claramente comigo. Y Dios dijo claramente conmigo, O poder da vida está em mim. el poder de la vida está en mí. E eu ressuscito Y yo resucito com tempos diferentes, con tiempos distintos, porque eu sou Deus que crio. porque yo soy el Dios que creo, que creéis. Eu posso fazer como eu quero. Yo puedo hacer como quiero. Porque se eu ressuscitasse todos ao terceiro dia, Porque si yo resucito todos al tercer día, seria uma cópia. sería una copia. Mas como eu sou criador, Pero como yo soy el creador, eu posso fazer como eu quero. yo puedo hacer como yo quiero. E eu compreendi claramente essa madrugada Deus falando comigo. Yo comprendí claramente esta mañana cuando Dios habló conmigo. Que muitas vezes nós pedimos um milagre a Deus igual que um irmão já recebeu. Muchas veces pedimos a Dios un milagro igual el del hermano. Porque o irmão recebeu uma cura em tal situação. Porque el hermano recibió una sanidad en tal circunstancia. Eu também preciso de uma cura parecida. Yo también necesito una sanidad parecida. Mas eu quero receber aquilo que eu estou vendo. Pero yo quiero recibir lo que estoy viendo. Não aquilo que verdadeiramente eu preciso que Deus me entregue. No lo que verdaderamente yo necesito que Dios me haga. Aí eu falei, Senhor, Yo dije, Señor, eu não quero mais ver com os meus olhos o que eu preciso. yo no quiero más mirar con mis ojos lo que necesito. Eu não quero mais ver a ressurreição que eu preciso. Yo no quiero ver la resurrección que yo necesito. Eu apenas quero ver com os olhos que o Senhor tem para mim, para que eu veja a ressurreição. Yo necesito ver con los ojos que tú tienes para mí, para ver la resurrección. Amém? E essa palavra vai ter um mover junto com a predicação de hoje. Esta palabra va a moverse juntamente con la predicación de hoy día. Vamos a leer Génesis 37, de 8 a 20. ¿Es eso? Lo leemos en nombre del Señor. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y a su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a prostrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en él. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo habló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras a sus hermanos y los habló a Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaban cerca de ellos,
conspiraram contra él para matarle. Y dijeron él a uno a otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Uma coisa muito impressionante que eu vejo com Deus, Una cosa que me impresiona en Dios, que Deus sempre tem um sonho em primeiro lugar. que Dios siempre tiene un sueño, en primer lugar. Muitas pessoas dizem que sonho é apenas uma imaginação, Muchos dicen que el sueño es una imaginación, algo que você não pode alcançar, algo que tú no puedes tocarlo, que no puedes alcanzarlo, sim, que não pode tocar. Que é fruto da sua imaginação. según el fruto de su imaginación. Muitas vezes falam para você, volta para a realidade. Muchas veces te dicen, vuelve a la realidad. Humanamente dizendo, você não tem como chegar até isso, porque isso está além de você. Humanamente diciendo, tú no puedes alcanzarlo porque tú estás lejos de eso. Mas Deus, na sua infinita grandeza, Pero Dios en su infinita grandeza sonhou soñó em ter algo na terra y tener algo en la tierra que fosse a sua imagem e semelhança. que fuera su imagen y semejanza. E como Deus sonha Y como Dios sueña com algo perfeito, con algo perfecto, Ele depositou sobre o homem Él depositó sobre el hombre o desejo de sonhar. el deseo de soñar. E o Espírito Santo ministra no meu coração El Espíritu Santo ministra el corazón, que você nunca vai além, que usted nunca va a ir más allá. seu sonho nunca vai além Su sueño nunca va más allá do que Deus pode te guiar. do que Dios puede te guiar. Você não vai ter que ir em locais que a sua imaginação está mandando você ir. Tú no tienes que ir al lugar donde su imaginación te manda. Porque, independente de onde você chegar, Porque independiente de dónde llega, é o ponto do sonho de Deus. el punto del sueño de Dios. Estão compreendendo isso? ¿Estoy entendiendo? Você não vai sair como, não sei se tem o nome aqui, alienado, Que no va a salir como confundido. sim, correndo, eu tive um sonho, Yo tuve un sueño. E Deus vai parar e deixar você ir com o seu Y sonho. Dios va a dejarte así, tiene un sueño confundido. Não. No, Deus vai te acompanhando. Dios te va a acompañar. Quando você vive o sonho de Deus. Cuando usted vive el sueño de Dios, Deus permite Dios permite que o homem sonhe que el hombre sueñe para que ele tenha objetivos na vida. para que él tenga metas en la vida. Porque um homem sem objetivo e sem sonhos, Porque el hombre sin objetivo y metas y sueños, ele perde a imagem de Deus. él pierde la figura de Dios, la imagen de Você Dios. pode estar pensando, o que você está falando é besteira. Puede estar pensando que lo que está diciendo Erro. es un error. Que no es lo que se Mas eu llama. posso te provar que não é erro. Pero yo puedo probar que no es un error. Porque o homem, quando perde a vontade de sonhar, Porque el hombre cuando pierde la voluntad de soñar, ele perde a vontade de viver. ele perde la voluntad de vivir, Aí começa a se largar nas ruas, empieza a caerse por las calles, se drogar, se drogar, a beber a tomar e desfrutar das coisas piores que existem na vida. y vivir todo lo malo de la vida. Deus tinha um plano também, voltando um pouco aqui sobre José, mas eu vou voltar na palavra. Dios tenía un plan también con Pablo. Deus tinha um sonho. Dios tenía un sueño con Pablo. Humanamente dizendo, ninguém acharia que um dia Saulo seria Paulo. Humanamente nadie creía que Pablo sería Pablo. Pelo contrário, sairiam de perto dele com medo. Pelo contrario, se alejaban de él. Mas Deus tinha um plano. Pero Dios tenía un plan. Deus tinha um sonho. Dios tenía un sueño. Eu acredito que quando Deus levanta do seu trono, da onde ele está, Yo creo que cuando Dios se levanta de su trono, de donde él está, e ele olha
o filho dele, que somos nós aqui na y terra. él mira a sus hijos que somos nosotros en la tierra. Aqui vai o meu sonho caminhando. Ahí va mi sueño caminando. Aqui está o que eu planejei para ele acontecendo. Aquí está lo que yo planeé aquí en su vida. Foi muito rápido? No, está muy bueno. Amém, amém. Eu tive que, Cris, de novo que fala, cara, né? Tive que puxar o Cris de novo porque jogava muito rápido. Então eu tive que concentrar para falar. E Deus a cada momento que Ele vê você realizando algo que Ele sonhou, Dios a cada momento que te ve haciendo algo que Él soñó, Ele se alegra, Él se alegra, Ele fica feliz. Él se queda feliz. Porque quanto mais você faz o sonho de Deus, Porque cuanto más tú haces el sueño de Dios, você se diminui como homem usted se disminuye como hombre, e cresce como filho, cresce como herdeiro, crece como heredero, com propriedade de Deus na terra. con propiedad de Dios en la tierra. E eu vejo que todos os homens que passaram pela palavra de Deus na Bíblia, Porque yo veo que todos los hombres que están en la palabra de Dios, en la Biblia, viveram o sonho de Deus. vivieron un sueño de Dios. Até quando Deus permitiu também. Cuando Dios lo Porque permitió. se a pessoa se rebelar, Porque si la persona se desobedece, querer viver da sua própria forma, ya vivir de su manera, Deus também fala, tá bom, pode ir. Dios también dice, vaya. Por quê? Porque Escravo tem amarras tiene amarras, e sempre tem que obedecer o seu Senhor. siempre tiene que obedecer a su Señor. Mas um pai verdadeiro Pero el Padre verdadero nos trata como filhos. los trata como hijos. Ele fala, pode ir, filho. Puede ir, hijo. Mas se você quiser voltar, Pero si tú quieres volver, eu ainda tenho um sonho para você. yo todavía tengo un sueño para ti. Deus fala, o sonho que eu tenho para você, para mim, El sueño que tengo para usted y para mí, jamais vai mudar. jamás vamos a cambiar. Porque eu sou pai. Porque yo soy padre. O pai guarda. El Padre guarda. O pai protege. El Padre protege. E o pai sempre vai assegurar o melhor para o filho. El Padre siempre va a dar lo mejor a sus hijos. O pai sonha o melhor para o filho. El Padre sueña lo mejor a los hijos. Eu sempre falo na nossa igreja no Brasil. Yo siempre hablo en la iglesia nosotros en Brasil. Às vezes, 3, 4 horas da manhã, Muchas veces a las 3, 4 de la mañana, minha filha acorda mi hija despierta querendo assistir vídeo, película. queriendo ver películas, videos. Pai, Padre, mãe, mamá, vem assistir desenho comigo. venga a ver tele conmigo. Vamos. Mamá, se levanta y va. Senta na cama, Siente en la cama, começa a dormir. empieza a dormir. Pai, acorda, desenho. Padre, despierta el diseño, E a el gente dibujo. assiste Y ellos asisten, lo até ela ven, dormir. hasta que ella duerma. Porque isso que eu estou falando tem a ver com a palavra. Porque esto tenía que ver con la palabra. Vocês já entenderam? ¿Ya entendieron? Seja qual for a hora que você acorde o seu pai. Sea cual sea la hora que despierte su padre, Porque Deus não dorme, não Dios no costaneja. duerme. Dios usted no lo busca. Está sempre esperando você falar, pai, Está siempre esperando que usted lo busque. senta comigo aqui um Padre, pouquinho. siéntate a mi lado. Porque esse é o sonho dele, pra gente. Porque este es el sueño de Dios para nosotros. E na palavra que nós lemos no início, Cuando leemos la palabra al inicio, José teve um sonho, José tuvo un sueño, mas ele era imaturo. pero él era inmaduro. E já saiu falando o sonho dele para todo mundo. Y salió hablando a todos sus sueños, Mas falou na sua ingenuidade. pero hablando en manera ingenua, Porque estava na mesa com a sua família. porque estaba con su familia en la mesa. Porque na nossa família nós não conseguimos ver inveja, porque nós nos sentimos em casa com o pai. Porque en la familia no se ve envidia, porque estamos en familia, estamos en la casa con el papá. E ele declarou todo o sonho, falou todo o sonho dele.
Y él declaró todo el sueño de él. Aí as pessoas já olharam, os irmãos olharam para o outro, você sobre nós? Y los hermanos se miraron uno a otro y dijo, ¿usted sobre nosotros? Você é o menor da nossa casa. Usted es el menor, el más chico de nosotros. Mas quando Deus tem um sonho para o filho dele, Pero cuando Dios tiene un sueño para su hijo, Ele não olha a sua idade. Él no mira su edad, Ele não olha o seu tamanho. Él no mira su tamaño, su porte, Ele não olha o seu curso de ensino. Él no mira sus estudios, Ele não olha a sua limitação humana. no mira su limitación humana. Porque na sua limitação humana, Porque en su limitación humana, Deus acrescenta o poder dele e a unção dele. pone poder sobre él E te faz crescer. y te hace crecer Muito mais do que José cresceu. mucho más de que José creció. Mas você pode me perguntar, mas por que Deus permitiu que José passasse tudo isso? Pero usted puede preguntar por qué Dios permitió que José pasara todo eso. Pegaram uma criança, Tomaron un niño, jogaram num poço, echaron num pozo, sem nada, largado. sin nada, lo dejó ahí. Eram as botado. pessoas do próprio sangue dele. Eran sus hermanos de su propia sangre. Muitas vezes, as pessoas que nos invejam e nos querem mal são as pessoas mais próximas de nós. Muchas veces los que nos quieren más son los que están más cerca de nosotros. E é triste vivermos essa realidade no mundo de hoje. Es muy triste, pero vivimos esa realidad en el mundo de hoy día. Que a pessoa que é do seu sangue, que o sangue grita igual ao seu, La persona que tiene su sangre, que el sangre grita como lo tuyo, que você pode abraçar e chorar com ele. que usted puede abrazar y llorar con él. Muitas vezes isso não acontece. Muchas veces acontece. Mas Deus coloca irmãos na fé Pero Dios pone hermanos en la fe, para que você possa abraçar e chorar com ele a sua dor, para que tú puedas abrazarlo y llorar su dolor. ou te levantar quando você precisa. O te levantar cuando tú necesitas. E eu fico imaginando Deus Yo me quiero imaginando Dios vendo José indo, mirando a José indo, porque ele se dispôs quando o pai dele mandou, pega aqui o alimento e vai levar para os seus irmãos, e ele disse, eis-me aqui. porque ele obedeceu cuando el papá dele dijo, vaya a llevar alimento a sus hermanos. Él dijo, sí, yo estoy aquí, voy. Ele não era preguiçoso, Él no era flojo, ele não ficava resmungando él no se quedaba reclamando de tudo. de todo. Porque eu tenho que ir para cá, porque eu tenho que ir para lá. Porque estoy haciendo una cosa, porque estoy haciendo otra. Ele simplesmente falou, estou aqui, pai. Él solamente dijo, estoy disponible, papá. Pegou e foi. Tomó y se fue. E Deus vendo ele indo, Y Dios lo miraba falando, o meu sonho está começando y decía, ahí está empezando mi sueño para José. para José, Largaram José, para José. venderam José. Venderon José. E os próprios irmãos, Los propios hermanos, tramando como iriam falar para o pai planeando como irían decir a su papá que um animal matou o seu irmão. que un animal, una bestia mató a su hermano. Era o próprio sangue de José que estaba tramando contra ele para mentir para o pai deles. Era su propio sangre que estaba traicionando, mentira a su papá. Pessoas sem caráter, Personas que no tenían carácter, não têm vergonha de matar o próprio irmão para ter o melhor na sua casa, no tenían vergüenza de matar a su propio hermano para para ter o melhor dentro da tener el casa. mejor en su casa. Isso acontece dentro da igreja. Eso también pasa en la iglesia. Quando uma irmã começa a dançar um pouquinho melhor, Cuando una hermana pasa a danzar mejor, já querem pisar para que ela não cresça. ya quieren impedir para que no crezca. Quando o irmão começa a falar um pouquinho mais de Jesus nas ruas ou dentro da igreja, Cuando el hermano empieza a desarrollar más acerca de Jesús en la iglesia y en la calle, já querem entrar na frente e encobrir para que ele não apareça. ya quieren tapar su persona para que no los vea. E diante dos pais, Y delante de los padres, sou santo. son santos. Hipócritas, Hipócritas, porque não vivem a verdade de Jesus. que no viven la verdad de Jesús. Vivem um falso sonho. Vive un falso sueño. Vive o sonho do ego. Vive el sueño del Dios. Porque se você vive o sonho de Deus, Porque si tú vives el sueño de Dios e vê seu irmão subindo, y ves su hermano creciendo, traz ele para junto de você. lo toma y lo quiere para cerca tuyo. E se ele tem mais conhecimento que você, Si él tiene más conocimiento que tú, se sujeita, se sujeta
quieta, para que você aprenda mais com Ele, para que tú aprendas más con Él, para que você tenha mais conhecimento através da vida dele. para que tenga más conocimiento a través de la vida de su hermano. Porque se ele é um instrumento de Deus para trazer aquilo que você não sabe, Porque si Él es el instrumento de Dios para enseñar lo que tú no sabes, o que você não tem entendimento ainda para ter a maturidade de aprender, lo que tú todavía no eres maduro para aprender, respeite o sonho de Deus. respete el sueño de Dios, Porque você vai continuar sendo homem e mulher. porque usted va a seguir siendo hombre y mujer, E ele vai continuar sendo Deus. y Él continuará siendo Dios. Ele não muda. Él no cambia. O poder ainda continua nas mãos dele. El poder sigue en las manos de Dios. E o conhecimento também está com ele. Y el conocimiento también está con Él. Matar uma pessoa Matar a una persona não significa que você vai ter o conhecimento dela. no significa que tú vas a tener el conocimiento de Que ella. você vai ter o louvor dela. Que usted va a tener la adoración de Que ella. você vai ter a dança Que dela. usted va a tener la danza de ella. Pelo contrário, Mucho contrario. você matou um fruto. Usted está matando un fruto. Que de repente pode ir para fora da igreja Y de repente puede salir afuera de la iglesia e morrer. y morir. Satanás roubar esta vida. Satanás puede robar esa vida. E esse sangue Y esta sangre fica sobre a sua vida. que quiera sobre ti, Porque você vai ter essa responsabilidade com Deus depois. porque tú tendrás esa responsabilidad con Dios después. Só que os irmãos de José Pero los hermanos de José estavam preocupados pelo irmão dele. estaban preocupados por su hermana. Estavam preocupados por si mesmo. Estaban preocupados por sí mismos. Eu quero ter o melhor. Yo quiero ter lo mejor. Ou seja, O sea, menos um para competir comigo. menos un para competir conmigo. Menos uno. Que va a Menos competir um conmigo. para dividir a herança comigo. Menos uno para dividir la heredad conmigo. Sobra mais no meu bolso. Para quedar más en mi E bolsillo. eu vou sentar na cadeira do lado do meu pai. Yo voy a sentar al lado de mi papá. Porque todos nós sabemos que o amor que o pai de José tinha por ele. Pero todos nosotros sabemos que el amor del papá de José hacia él Porque já era uma promessa, ya José. estaba en la promesa José. E às vezes nós perguntamos, tudo bem, Deus tem sonho, mas temos que sofrer tanto para viver os sonhos de Deus. Muchas veces pensamos, sí, tenemos que sufrir tanto, sí, Dios tiene sueños, pero tenemos que sufrir tanto para cumplir los sueños del Señor. Tem que ter tanto sacrifício. Tanto sacrificio. E o que Jesus passou aqui foi o quê? ¿Y qué pasó? Señor Jesús Ser humilhado, fue humillado, ser açoitado, fue azotado, se blasfemaram nele, cuspiram nele, bateram nele, lo blasfemaron, lo cuspieron, lo pegaron, o mataram de uma forma mais horrenda que havia, lo mataron de la forma más horrible que había, pendurado numa cruz como qualquer um. colgado en una cruz como cualquier uno. E porque às vezes nós ficamos questionando por que estamos sofrendo por algo, ¿Y por qué reclamamos tanto que estamos sufriendo por algo? por que ficamos murmurando ¿Por qué estamos siempre reclamando? e não ficamos olhando para os sonhos de Deus em primeiro lugar. Y no estamos mirando el sueño de Dios en primer lugar. Deus não escreve a história de ninguém com derrotas. Dios no escribe tu historia para derrota. Não tem derrota no nosso No nome. tiene derrota, no tiene Não destrucción. existe derrota no No céu. existe derrota en el cielo. No reino de Deus não tem perdedores. En el reino de Dios no tiene perdedores. Não existe homem sem história No existe hombres sin historia e história sem homens. y historias sin hombres. Seja na Bíblia Sea en la Biblia ou na história das nações. o en la historia de las naciones. Mas todos os homens que desejaram viver o que Deus queria, Pero todos los hombres que desearon vivir lo que Dios tenía a ellos, venceram. vencieron. Porque não existe derrota no mundo espiritual onde Deus está. No existe derrota en el mundo espiritual donde Dios está. No reino de Deus En el reino de Dios habita o poder, habita el poder, habita a glória de Deus habita la gloria de Dios e habita a vitória. y habita la victoria. Deus não gosta de covardes. Dios no le gusta a los cobardes. Deus gosta de guerreiro. Dios le gusta a los guerreros. Como Eliezer. Eleazar acá. Eleazar, la Biblia. Os valentes de Davi, Los valientes de David que lutou que luchó até a espada colar na mão dele, hasta que la espada se quedara pegada en su mano, virou um só. se transformó en uno solo.
a espada e o corpo dele. la espada y su cuerpo. Imagina o tanto que lutou para a espada poder colar na mão dele. Imagínese tanto que peleó para que la espada se quedara pegada en su mano. Para levar 10 cadeiras na igreja, o irmão já está reclamando que está marcando a mão dele. Ah, irmão. Pues se va 10 días de la iglesia, los hermanos están reclamando y están cansados. Pensa o sacrifício que foi para segurar aquela espada. A la espada. Então você pode dar mais e mais e mais ainda pela igreja e pela obra de Deus. Então tú puedes dar más y más y más para la gloria de Dios. Estou indo rápido? No. Glória a Deus. Declare comigo, eu sou um sonhador. Yo soy un soñador. Fale com fé. Porque Deus precisa de homens e mulheres que sonhem. Necesita de hombres y mujeres que sueñan. Porque se você é um sonhador, Porque si tú eres un soñador, Deus deposita sonhos sobre você. estoy sobre ti. Se você vive dormindo apenas, Si usted pasa dormindo, você não tem sonhos. tú no tienes sueño. O apóstolo perguntou, você sonha? El apóstol le preguntó, ¿tú sueñas? Dificilmente eu sonho. É raro quando eu sonho. Difícilmente tienes sueño. Mas quando eu sonho, Pero cuando yo sueño, são coisas específicas de Deus. son cosas de Dios específicas. Específicos. Deus não me dá sonhos assim. Ah, a casa é amarela, a rua é branca. Dios no le da sueños así, No, casa lo contrario. amarilla y casa blanca. No contrário, eu durmo, El consuelo duerme. só acordo quando o despertador me grita no meu ouvido e vem trabalhar. Tanto cuando sueña el despertador. Sueña. Mas o sonho que eu estou dizendo aqui Pero el sueño que está hablando acá não é um sonho de dormir. no es sueño de dormir. É um sonho espiritual. Es sueño espiritual. É um sonho que somente o pai pode dar para um filho. Es sueño que solamente un padre puede dar al hijo. E você enxerga Y tú enxergas tu com a ótica de Deus. con la óptica de Dios, con los ojos de Dios. Há um tempo atrás, Há un tiempo atrás, o Senhor me incomodou no meu trabalho el Señor me amonestó en mi trabajo. e eu corri para o banho, Yo corrí al baño, me ajoelhei, fechei a porta do meu trabalho me arrodillé, cerré las puertas e Deus falou claramente comigo. y Dios me dijo claramente, Para de viver os seus sonhos. deja de vivir tus sueños. Está atrapalhando o que eu quero para você. Está poniendo trabas en lo que yo quiero para ti. Eu falei isso lá no Brasil. Yo le dije isso en Acho que foi minha Brasil. segunda pregação lá na igreja. Fue la segunda prédica en la Muito tempo iglesia, atrás. un tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Deus falou, Y Dios dijo, eu sonhei com você ministrando, yo sueño contigo ministrando, eu sonhei com você pregando, yo sueño contigo predicando, estudando, estudiando, levando a palavra. entregando la palabra. E o que você está fazendo com o sonho que eu te dei? ¿Y qué estás haciendo con el sueño que te di? Está vivendo para você? ¿Está viviendo para ti? E o povo? ¿Y el pueblo? E o sonho que eu te dei? ¿Y el sueño que te di? Vai morrer? ¿Va a morir? Até quando isso? ¿Hasta cuándo eso? Mas Deus não fala comigo assim, calmo. Pero Dios no me habla con calma. Cada um Deus tem uma forma de falar. Dios tiene a cada uno una manera de hablar. Comigo é um pouquinho diferente. Conmigo es algo distinto. É no grito. Es el grito. Irmãos, dói. Duele, hermanos, duele. Es una libreza. Sim, é como se fosse um pai duro. Fueron padres duros, firmes. Porque eu não fui criado pelo meu pai, Porque yo no fui criado por mi papá. nem pela minha mãe. Ni por mi mamá. Eu fui criado pela minha avó Fui criado por mi e abuela. pelo meu tio. Y por mi tío. Minha mãe morava do outro lado da rua. Mi mamá vivía al otro lado de la calle. E meu irmão era criado pelo meu pai e pela minha mãe. Y mi hermano era criado bien Sim. por mi papá y mi mamá. Talvez por eu não ter sido criado pelo meu pai, Tal vez por no ser sido criado por mi papá, não tive uma imagem de um pai. no tiene la imagen de un padre. Talvez se Deus falasse comigo, filhinho, Si Dios hubiera me dicho, hijito, tem um sonho para você. tengo un sueño para ti. Ok. Ok, Eu talvez não daria atenção. quizá no daría atención.
Mas Deus sabe como falar com a gente. Pero Dios sabe cómo habla cada uno de nosotros. Vive meu sonho e vai. Vive el sueño y anda. Porque eu sou teu filho, sou teu pai e estou mandando você fazer. Porque yo soy su padre y estoy mandando que lo haga. Assim é para mim. Así es, para Pode ser diferente para cada um aqui. Amém. Gloria a Dios. Passando aquele período de sofrimento de José, todos sabemos que ele foi vendido como escravo. Pasando todo el periodo de sufrimiento de José, que él fue vendido como esclavo. Todo esse período foi de habilitação. Todo el periodo fue de formación. Sim, de formação. Até que ele chegasse no que Deus queria para ele. Hasta donde él llegara lo que Dios quería para él. Mas eu acredito que José também sentiu a dor dele do que estava passando. Pero yo creo que José sintió también la dolor que le estaba pasando. Eu não fiz nada. Yo no hice nada. Eu só falei um sonho. Yo solo le conté mi sueño. Eu era o menor da minha casa. Yo era el más pequeño de mi casa. Por que a minha família virou as costas para mim? ¿Por qué mi familia me dio la espalda? Quem é a família de Cristo? ¿Quién es la familia del Señor? Aqueles que o seguem. Aquellos que lo siguen. Somos nós. Somos nosotros. Eu acho que José entendeu que a família dele Yo creo que José entendió que su familia seriam aqueles que serviriam a Deus, serían aquellos que sirven a Dios, trazendo para os tempos de hoje trayendo para los tiempos de hoy essa día palavra. esta palabra. Se alguém lhe virar as costas, Si alguien le da la espalda, não vire as costas você para eles, no dé la espalda a usted para ellos, mas continue focado no Pai, pero continúa direccionado a Dios. porque se essa pessoa voltar à frente para você, Porque cuando esas personas volver a poner la frente delante de ti, você possa colocá-la no caminho que ela tem que seguir. usted puede dirigirlas al camino correcto. E José, naquela dor no seu corpo, no seu entendimento, na sua vida, Y José, naquela dolor en su cuerpo, en su entendimiento y en su vida, foi para a casa de Potifar. fue a la casa de Potifar. Difícil. Fue difícil. Chegar em outro local, Llegar en otro lugar, na sua casa você tinha tudo, en su casa tenía todo. a mais bela túnica, La más de la túnica, pai e mamãe tratando com todo o carinho do mundo, el papá y la mamá cuidando con todo el camino del mundo. e você ser jogado dentro de uma casa, Y tú estás dentro de una casa, no chão, en el suelo, como um trapo. como un trapero. Mas tinha um plano de Deus, tinha um sonho de Deus. Pero tenía un sueño, un plan de Dios. E Deus, quando te coloca para fazer algo, Y Dios cuando te pone para hacer algo, faça o melhor. hace lo mejor. Porque senão o plano dele não se cumpre. Porque si no, el plan de Dios no se cumple. Você pode estar falando, você está louco. ¿Cuál va a decir que está loco? Sim, você tem que fazer o melhor, porque Deus não dá a ninguém mais ou menos. Sí, tú tienes que hacer lo mejor, porque Dios no va a ayudar, no, más o menos. Se José fosse mais ou menos, na primeira instância dele como escravo, Si José también fuera, hubiera sido más o menos como esclavo, mais ou menos na casa de Potifar, más o menos en la casa de Potifar, ele não saberia governar, él no tendría el entendimiento para gobernar, para administrar uma casa grande. para dirigir y administrar una casa grande. Precisava competência, Necesitaba ser competente, mas precisava o máximo dele. pero tendría que dar lo máximo de él. Nós sabemos que, além de tudo que ele fazia, Nosotros sabemos que além de todo lo que él hacía, ele só se dobrava a Deus. él se arrodillaba delante de Dios E chorava aos pés do Senhor, y lloraba a los pies del Señor, mas obedecia à vontade de Deus, pero obedecía a la voluntad de Dios, com a boca fechada, con la boca cerrada, sem murmurar, sin murmurar, sem reclamar. sin reclamar. Porque a gente reclama tanto da vida. ¿Por qué nosotros reclamamos tanto de la vida? Não passamos um terço do que ele passou como escravo, não temos corrente nos braços, nas pernas. No pasamos una tercera parte de lo que Jesús pasó con cadenas en las piernas, en los brazos. E ficamos reclamando de tudo na vida. Estamos reclamando de todo en la vida. No Brasil, Sí, en Brasil, se a comida está fria, si la comida está fría, reclamam. reclamo. Se está quente demais, Si está muy caliente, reclamam. reclama. Se está com muito sal, Si tiene mucha sal, reclamam. reclama. Se não tem, reclamam. Si no tiene, reclama. E aquelas pessoas que moram embaixo da ponte que não tem comida, será que eles reclamam pelo menos da comida? Y la gente que vive bajo la fuente, reclaman de la comida.
Pense nisso, amor. Medita en esto. Deus te dá coisas tão grandes nas tuas mãos e muitas vezes você murmura. Dios te da cosas grandes en tus manos y muchas veces nosotros estamos murmurando, estamos reclamando. Eu sei que o chão de orelha de manhã cedo é ruim. Yo sé que tirar la oreja en la mañana no es muy bueno. Sim, nós queremos às vezes receber uma palavra que conforte e nós saímos daqui felizes. Nosotros recibimos palabras que nos hacen feliz, que nos conforten, ¿no? Eu não sou assim. Yo no soy así. Se tiver que exortar, Si tiene que exhortar, vamos exortar. vamos a exhortar. Porque muitas vezes o sonho de Deus não se cumpre, Porque muchas veces el sueño de Dios no se cumple ou se retarda o se atrasa por murmurar. por murmurar. Exemplos na Bíblia, Ejemplos en la palabra, muchos. o povo do Egito, El pueblo del lá no Egipto, deserto, en el e desierto, reclama, reclamaban, reclama. reclamaban. É melhor ser escravo Es mejor ser esclavo ou ir para a terra prometida? o ir para la tierra prometida. Eu prefiro falar a verdade. Yo prefiero hablar la verdad, Ainda que doe em você e em mim, aún si duela en ti y en mí. tenho que falar a verdade. Yo tengo que hablar la verdad. E você tem que falar a verdade para o seu irmão. Tú tienes que hablar la verdad, mi hermano. Ainda que doe em você, Aún si duele en ti, tem que falar a verdade. tienes que hablar la verdad. Porque quem não fala a verdade Porque quien no habla la verdad, é filho de quem? ¿es hijo de quién? Amém. No es. Habla. Vamos falar a verdade. Vamos a hablar la verdad. Mas José estava cumprindo o plano de Deus. Pero José estaba cumpliendo la voluntad de Dios, el plan de Aí Dios. vem a mulher, Ahí vino una mujer, uma enviada do próprio, la mediada de aquel que ustedes saben, para tirar, para sacar, para tentar tirar. para tentar sacar, Porque Satanás nunca vai conseguir tirar aquilo que Deus tem para você. porque Satanás Ele no não para tem quitar lo que Dios força. dio. Ele não pode tocar o que Deus tem para você. Él no puede tocar lo que Dios tiene para ti. As trevas não podem tocar na luz. Las tinieblas no pueden tocar en la luz. O dono da casa conhecia José. El pueblo de la casa conocía a José. O dono já sabia que José, não é que ele era perfeito, El pueblo sabía que José no era perfecto, mas ele era um homem reto. pero era un hombre correcto. As suas atitudes eram retas. Sus actitudes eran correctas. Era o testemunho da vida dele. Era su testimonio. Como que anda a sua vida ultimamente? ¿Cómo anda su vida ahora? É um testemunho? ¿Tiene un buen testimonio? É reta? ¿Correcto? A mulher preparou uma cilada para José. La mujer preparó una trampa a José E José poderia ceder, y José podría dejarse. mas ele era um homem de Deus. Pero él era un hombre de Dios. Ele era reto diante de Él Deus. era correcto delante de Dios. Ele vivia aquilo que Deus tinha que ele vivesse. Él vivía lo que Dios le mandaba a vivir. Ela viu que não tinha jeito, Satanás viu que não tinha como armar uma emboscada para o ungido de Deus. Eles viram que não havia como alterar a vida de José, como fazer uma trampa a Se José. rasgou, gritou, Hizo tira su ropa, gritó, se cortou, se cortó, fez de tudo, chorou. hizo de todo, lloró. É o que Satanás faz. Es que el diablo hace. Chora, Llora, se se rasga, rasga, para dizer que ele é coitado. para decir que Foi o filho de Deus. yo soy un hijo de Dios. Chega o dono da casa, Llega el dueño de la casa, olha a mulher. mira a la mujer. Senhor. Señor, Até ele sabia o que ele tinha dentro de casa. hasta él conocía a su mujer. Ele sabia o que ele tinha dentro de casa. Él sabía lo que tenía en su casa. Ele, desculpa a palavra, mas ele sabia que a mulher dele não valia nada. Él sabía que su mujer no valía mucho. Porque se ele é casado com uma mulher Porque si era casado con una mujer e acredita mais no escravo, y cree más en el esclavo, não preciso falar mais nada. no necesita hablar nada más. Mas Pero, tinha que se cumprir o plano de Deus. pero tenía que cumplirse el plan de Dios. Perguntou para José. Preguntó a José. Olha, eu acredito que ele nem perguntou. Ele já falou, José, eu já sei que não Yo foi você. sé que no fue tú. Já sei que você está aí, coitado. Vai apanhar, vai ser preso, a culpa não é sua.
Ya sé que tú no tienes ninguna culpa en ser preso, será apresado. mas tenho que manter o meu status, Pero tengo que mantener mi postura, mi estatus, a minha capa. posición, mi cubierta. O meu interior Mi interior sabe que você é inocente. sabe que tú no hiciste nada. Lá vai José de novo inocente ser preso. Y ahí fue otra vez José, inocente, pero fui apresado. Primeira vez joga no poço. La primera vez lo tiro en un poco. A segunda joga na cadeia. La segunda joga en la cárcel. Irmãos, se você não está no foco do sonho de Deus, você abre mão e desiste. Hermano, si usted no está en el plan de Dios, usted se desanima. É fato, somos carne, somos humanos. Es muy natural porque somos humanos, somos de carne. Há uma limitação. Tenemos un límite. Não existe super-homem. No existe super-hombre. Ah, eu aguento, bate, vai. Ya, despega nomás, despega. Não aguenta. No puede. No Mas puede. José falou para o dono da casa, o Potifar falou, eu não fiz nada. José dijo, pero yo no hice nada. Pode prender. Puede prestarme. Ele que me livrou uma vez, vai me livrar outra. Ese me libertó a mí, uno me libertará de Já que ele nosotros. te livrou uma vez, vai libertar quantas vezes for necessário, porque ele é o Deus que faz isso. Sí, ¿cuántas veces que apresan el Señor te liberta? Ainda que falem, que levantem calúnias contra você. Aunque hablen mal de ti, Ainda que armem situações para te prender. aunque te hablen trampa, Ainda que mintam. aunque mintan, Tramando con contra mentiras, você. tramando contra ti, Deus livra. Dios te libra. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque você está na posição do milagre. Porque usted está en la postura del milagro. Não é que vai cair sobre a sua cabeça qualquer milagre. No es que se va a venir sobre tu cabeza y caer. Porque o que cai do céu é outra coisa. Porque lo que cae del cielo es otra cosa. Sobre você Deus derrama. Sobre ti Dios É derrama. diferente. Es diferente, es distinto. Há pessoas que ficam, ai Senhor, ai tem que cair um milagre em mim. Señor, cae. Hay personas que dicen, Señor, tiene que caer un milagre. Un E é milagre. louca, né? No diga cae sobre mí. Sim, No, no diga. mas José estava exatamente Usted estaba exactamente sobre o sonho de Deus. en el sueño de Dios. O reino de Deus estava sobre José. El reino de Dios estaba. E ainda que ele estivesse preso, Aunque estuviera apresado, ele ia fazer o melhor dentro da cadeia. él iba a hacer lo mejor en la cárcel. Uma próxima experiência. Una Uma outra experiência. otra experiencia. Conheceu duas pessoas influentes do reino, Conoció dos personas influentes en el reino, na cadeia. en la cárcel. Mas José sempre fez o melhor. Pero José siempre hacía lo mejor. Já fazia tudo bonito, ele já tinha privilégios, regalias. Él ya tenía privilegios, bendiciones, facilidades en la cárcel. Para o Filho de Deus é assim. Para el Hijo de Dios es así. Ainda que seja no seu trabalho, Aunque sea en tu trabajo, você vai ter privilégios. usted tendrá condiciones de beneficio. Porque você está no centro da vontade de Deus. Porque usted está en el centro de la voluntad de Dios. Se você estiver em um local, Si usted estiver en un local, você vai ter privilégios. usted tendrá privilegios. Só se Solamente si você fizer o melhor. usted estiver haciendo lo Não mejor. adianta chegar no lugar, eu sou filho de Deus, eu vou ter privilégios. Ah, yo soy hijo de Dios, voy a tener privilegios. Se não fizer o melhor, não Si tem no estás nada. haciendo lo mejor, no vas a tener nada. E não adianta cobrar de Deus, não. Y no se puede estar cobrando a Dios. Porque o que ele prometeu continua lá, mas você não está fazendo a sua parte aqui. Porque lo que Él prometió continúa, pero tú no estás haciendo la parte de Dios. E eu acredito que a cada noite que passava, José deitava sozinho Pero a cada noche que pasaba, José se acostaba solo e lembrava do seu pai e da sua mãe. y se acordaba de sus hijos. Pensava que seria mais quentinho o cobertor da casa dele. Pensaba que quizás ya sería mejor, más calientito. Pensava que o café da mãe dele seria melhor do que ele estava tomando na prisão. Pensaba que el café de la mamá Seria melhor. Ele pensava que talvez o que a mãe dele tinha na casa dele seria melhor do que ele estava passando na prisão. Mas José sabia que ele tinha que viver a vontade de Deus. Ainda que ele tivesse que passar por humilhações humanas, ainda que ele tivesse que passar por sofrimentos humanos, a boca dele ficaria fechada e ele só poderia falar isso somente para Deus.
talvez lá seria melhor. Talvez meu pai estaria me abraçando nesse momento. Talvez eu estaria festejando com os meus irmãos, que eu já estou maduro. Eles poderiam me ver não mais como uma ameaça, mas sim como alguém que eles poderiam abraçar e dançar a noite inteira. José abre os olhos, acorda. O ambiente é o mesmo da prisão, mas ele não murmura, porque é um plano a se cumprir. Começa a interpretar os sonhos das pessoas. Eu tenho um sonho, José. Abra comigo o seu sonho. Tá. Sim, seu sonho é isso. Deus começa a honrar José. José começa a ser levantado de simplesmente um escravo, homem com a autoridade que Deus deu a ele. Começa a cambiar a situação. Não mais como uma pessoa que está sentada no canto, mas como uma pessoa que já tem uma posição. Todos já iam de encontro a José. Você, cozinheiro, você vai voltar a servir Faraó, mas fala de mim para eles. Fala que tem um homem aqui que se prostra a Deus e adora a Deus. Claro, que eu lembro de você, sim. Vai. Virou nas costas para José também. Aí José deve ter falado, Senhor, de novo. Toda vez que eu me levanto, vem alguém, me derruba. Estou compreendendo? Estou falando bem devagar. Toda vez que eu me levanto, alguém vem e me derruba. Parece que eu não vou conseguir viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu já falei isso muitas vezes para Deus. Eu falei, Deus, de novo. Eu também perdi empresa, perdi muita coisa. Eu falo, Deus, agora que eu estou me levantando, que eu estou bem, caía. Eu acredito que José se amargurou, não de sentimentos, mas de olhar os homens e falar, eu não posso mais confiar em homens. José dijo, yo no puedo más confiar en los hombres. Mas eu acho que José entendeu um segredo espiritual. Pero José entendió un secreto espiritual. Que homem é homem. Que el hombre es hombre. E Deus é Deus. Y Dios es Dios. Ele não vai falhar. Él no se va a fallar. E aí José falou, Senhor, o copeiro do rei foi embora. José dijo, Señor, el copero del rey fue embora. Me largou aqui. Me dejó acá. Passa-se os tempos. Pasan los tiempos. E o faraó nem sabe que eu estou aqui. Y el faraón no se da cuenta que yo estoy acá. Mas Deus tinha um plano. Pero Dios tenía un plan. Abre seu cárcere. Abre su casa. José, faraó quer ver você. José, faraón quiere ver. Irmão, Deus quer ver você hoje. Hermano, Dios quiere verte el día. Mas não abaixe a cabeça, não vá como um escravo. Pero no vaya como un esclavo. Se você for ver faraó, Si usted quiere ver si usted ve al faraón, levante o seu rosto. levanta su rostro. E vai como um filho de Deus. Va como hijo de Dios. Não vá como um derrotado. No va como un derrotado. Porque ele estava indo de encontro de uma pessoa com maior poder na terra. Porque él iba en encuentro de una persona de mayor poder en la tierra. Ele poderia ir, sim, Senhor. Él podría ir así. Sim, eu sou um escravo. Sí, Señor, yo soy el esclavo. Humilde. Humilde. Não. Pero no. Quando você for enfrentar uma situação Pero cuando tú enfrentas una situación que vai ser para cumprir o sonho de Deus, que es para cumplir el sueño de Dios, vá como um filho. va como un hijo. Ainda que a pessoa seja o presidente da república, Aunque sea el presidente de la república, você tem a autoridade tú tienes la autoridad para falar do mesmo nível, para hablar del mismo nivel. porque você tem o poder do reino. Porque tú tienes el poder del rey. E esse poder não se acaba. Y ese poder no se Porque o termina. presidente acaba o mandato, ele vai embora. Porque el presidente termina su tiempo, se va. Acabou o poder dele. Terminó. Acabó el Acabou um poder. monte de segurança em volta. Acabó la seguridad. Acabou todo o governo. Se termina todo el gobierno. Mas o principal e único governo que existe Pero el principal y el único gobierno que existe está nas mãos de Deus. está en las manos de Dios. Esse não tem mandato que acaba. Ese no tiene mandato que termine. É infinito. Es infinito. Em poder, Y el poder em grandeza. en grandeza Ele está sobre nós. está sobre nosotros. Toca no reino. Y toca en el reino. Toca nas vestes do Pai. Toca en las fiestas del Señor. E pede esse governo. Y pida el gobierno.
Temos que parar de ter a mente escrava. Tenemos que dejar de tener la mente en esclavitud. As pessoas, às vezes, Las personas muchas veces têm o poder de Deus, tienen el poder de Dios, têm a unção de Deus, tienen la unción de Dios, têm o chamado de tienen Deus. el llamado de Dios. Deus fala com Dios ela habla con ella e ela anda assim. y anda de cabezbaja. Transformar pela renovação do seu entendimento. Transformados por la renovación de su entendimiento. O entendimento sobre Deus, El entendimiento sobre Dios, não sobre você, no sobre usted, sobre Deus. sobre Dios. Aí vai José, Ahí va José. se banha, Se baña, se ducha, se arruma. se arregla. Não tinha como se arrumar muito porque ele estava lá na prisão. Eso Mas, podía é hacer bem, mucho porque estaba en la cárcel. mas era o melhor que ele tinha. Pero es lo mejor que tenía. Chegou diante de Faraó Llegó delante de Faraón com a autoridade de Deus. con la autoridad de Dios. Faraó contou, todos tentaram, blá, 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 blá. Todos tentaron a convencer a Faraón. Mas Faraó, vem cá, menino. Faraón le dijo, ven acá usted. O meu sonho é esse. Mi sueño es este. Faraó falou tudo. Faraón le dijo todo su sueño. Imagine José a responsabilidade. Imagine la responsabilidad de José. Uma palavra errada, Una palabra equivocada, morte. muerte. Acabou o sonho de Deus ali. Se termina el sueño de Dios ahí. Por quê? ¿Por qué? Porque se ele fosse carnal nesse momento, Porque si él fuese carnal, la persona de la carne, en ese momento, acabou. se terminaba todo. Mas naquele, em momentos que Deus te coloca para você ser espiritual, Pero hay momentos que Dios te pone para que usted sea espiritual. mas que você seja como filho espiritual Pero de que Deus. seas como un filho, un hijo espiritual de Dios. Não acrescentar nada a mais. No poner más, Somente o que Deus manda você falar. solamente lo que Dios te dice. Te manda você orar, Te dice que ore, que dance, que dance, que profetize. que profetice. Somente o que Deus manda. Solamente lo que Dios te manda. Talvez quando Deus te mande falar algo, ¿Quién sabe cuando Dios te mande decir algo? as pessoas não vão te matar. Las personas no te van a matar. Como José poderia morrer naquele Como momento. José podría morir en aquel momento. Mas a responsabilidade Pero la responsabilidad de falar de Deus de entregar a Dios é a mesma. es la misma. A pessoa pode não te matar, La persona no te mata, mas você vai ter que se entender com Deus. pero después tú tienes que entenderse con Dios. O que você prefere, a mão do homem ou a mão de Deus? ¿Qué prefiere usted, la mano del hombre o la de Dios? Amém? Amém? Se cumpriu tudo o que Deus falou para José. Se cumplió todo lo que Dios dijo a E José. aquele garoto que foi jogado num poço, Y aquel joven que fue echado al pozo, que foi escravo, que fue esclavo, que foi largado que fue dejado sozinho solito em um local, en un local, virou governador. se transformó en gobernador. Compreendeu? ¿Entendieron? Você? ¿Sí? Foi, mano, cara. Compreendeu? Sim? Virou governador. Transformó en un gobernador. Sabemos toda a história, mandou chamar a família dele de Conocemos toda la volta. historia, nos llama su familia. Sabemos de tudo isso. Conocemos toda la historia. José teve filhos, José tuvo hijos da terra que ele teve aflição, en la tierra que tuvo aflicción, da terra que doeu. la tierra que le dolió. Deus dá herança. Dios da heredad Se você viver o sonho. si tú vives el sueño. Se você se abrir para cumprir o sonho, Si usted se deja vivir el sueño de Dios, você recebe o governo. tú recibes el gobierno. E quem governa Y quien gobierna não obedece ordens. no obedece a otros. Quem governa Quien gobierna nos planos de Deus los planos de Dios, recebe ordens recibe orden de Deus na frente. y Dios aplica. E das autoridades acima deles. Não Y de estamos las dizendo autoridades contrário, jerárquicas, mas vem direto. pero viene de él. Você é o canal do milagre. Tú eres el canal del milagro. Passa por você Pasa por ti e chega nas pessoas. y llega en las personas. E Deus vai te dar herança. Y Dios te dará la herencia. Eu estou profetizando, sim. Estoy profetizando sí, Como homem de Deus e autoridade no nome de Jesus. como hombre de Dios y autoridad en el nombre de Jesús. Deus vai te dar herança Dios te dará la herencia da terra da sua aflição. en
en la tierra de tu aflicción, na terra que você chorou, en la tierra que tú lloraste, na terra que você planteou somente você e Deus, en la tierra que tú encontraste solamente tú y Dios, na situação que você chorou para Deus. en la situación que tú lloraste a Dios, Vai acontecer o milagre que Deus quer que aconteça, porque Ele é Deus. porque Él es Dios, Ele vai honrar a palavra dele. Él va a honrar la palabra Eu de estou Dios. falando isso com propriedade, Yo estoy diciendo eso con propiedad, com autoridade de con Deus, la autoridad de Dios, porque com Deus eu não brinco, porque con Dios yo no juego, porque eu sei o peso que tem a mão de Deus. porque yo conozco el peso de la mano de Dios. Porque uma vez eu